Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rogério Piloni, proprietário do Canil Starhead e médico veterinário. Bom, fizemos uma enquete no Instagram e onde perguntávamos se gostariam do próximo assunto fosse ou sinais de parto ou manejo no desmame de filhote. Sinais de parto ganhou. Muita gente quer também, né, optou pelo manejo de filhote, então acredito que vamos fazer mais além aí também o vídeo falando a respeito desse assunto. Mas enfim, hoje vamos falar sobre os sinais de parto que as cadelas apresentam, aliás, os sinais que elas apresentam antes de entrar em trabalho de parto, né? O porquê que isso é importante? Existem muitas raças que elas são predisponentes à cesárea, né? Ou elas não conseguem ter um parto eficiente por falta de contração, muitas vezes pela quantidade de filhote, bom, enfim. E a raça que eu crio é uma dessas, né? Que é o American Bully. Então, o que é de praxe ser feito antes de uma cesárea? É muito comum o pessoal optar pelo ultrassom, né? No ultrassom normalmente vai ser verificado normalmente aumento de peristaltismo nos filhotes, baixa do batimento cardíaco também nos filhotes, baixa da pressão umbilical. Mas o que eu vejo nesses casos? Se a pessoa não tiver um profissional realmente de confiança nessa parte de ultrassom, eu noto que muitas vezes tem alguns equívocos e acaba abrindo a cadela antes do tempo, esses filhotes vêm prematuro e acaba gerando um problema bem grande, né? No caso de filhotes prematuros, eles não têm ali a parte pulmonar, né, totalmente madura ainda e acabam tendo muito problema de parada respiratória, esses filhotinhos. Além de, né, dependendo da idade que venha nascer antes, dificuldade de mamar, tem uma série de fatores que vale muito a pena prestar atenção na hora exata de que seja feita a cesárea dessas matrizes. Então, assim, quais são os sinais principais que eu noto? Normalmente a cachorra ela começa quando está muito próximo ao parto, ela começa a ficar mais quieta, né? Você nota, isso também depende muito da quantidade de filhote. Uma cadela que está mais leve, é uma cadela que tem um temperamento mais elétrico, às vezes você não consegue notar isso muito tempo antes de repente ocorrer o trabalho de parto, mas é muito comum elas ficarem mais quietas, né? Já um pouco mais próximo elas param de comer, né? Aí já mais próximo, o que eu digo que é um ponto muito chave quando eu estou acompanhando alguma cadela para fazer a cesárea. Eu noto que assim, muitas vezes até menos de 24 horas para ela entrar em trabalho de parto, elas normalmente defecam de uma forma diferente. As fezes vêm como se fosse quase que uma geleia de uva assim, só que um pouco mais acastanhada. Ela vem em um aspecto de não diarreia, mas como se fosse uma geleia mesmo, e normalmente elas defecam de pingos, pequenas porções assim de fezes, não é aquele bolo fecal completo. Você vai notar que assim, e todos esses pontos que eu estou falando, tem cadela que pode fazer um e não fazer o outro. Então assim, não é como regra, dificilmente a cadela vai apresentar todos esses pontos, mas são pontos muito interessantes de serem observados. Então, ela vai modificar as fezes, ela tende a ficar mais apática, mais quieta,
ela tende a parar de comer, né? E assim, já entrando realmente em trabalho de parto, normalmente elas ficam ofegante, mas não é um ofegante, muita gente confunde. Às vezes eu estou atendendo o cliente está em casa e a cachorra está e eu na clínica, você vai perguntar, tá ofegante? Tá, ele manda o vídeo, a cadela tá... Não, ofegante é um ofegante como se ela estivesse realmente passeando, língua de fora e bem acelerado mesmo a respiração. Óbvio que isso acontece, essa aceleração, muito próximo de realmente ela começar a ter contração e tal. Mas você pode notar assim, muitas vezes aqui em Curitiba é muito comum, né? Pelo menos no final de tarde, início de noite, aqui a temperatura cai. Normalmente aí para 20 graus, 21 graus. Então assim, uma temperatura dessa, o cachorro não vai estar arfando ali de língua de fora, vai estar normal, né? Então você nota que mesmo já à noite, o bicho já está com a língua de fora. Então assim, outro ponto também, além de ofegante, você vai notar algo que, por exemplo, o ofegante nos caracterizaria que ela tivesse com calor e você vai notar que ela treme como se ela tivesse com frio. Então assim, como se fosse um descompasso ali, tá com frio, um olha acha que tá com frio, o outro olha acha que tá com calor. Então assim, elas tremem exatamente como um tremor, como se ela tivesse com frio mesmo, e normalmente ela começa com a aceleração, a respiração mais acelerada. E o porquê que ela treme? Que é muito normal a cadela, quando vai entrar em trabalho de parto, a temperatura dela baixar. Então assim, o que eu noto? Pessoal, ela baixou a temperatura, porque eu aferi a temperatura dela pela manhã, estava 37,8 graus e agora está 37,3, ela baixou a temperatura. Não, nós temos que notar que há uma variação natural da temperatura do cão. Só que assim, é muito comum quando a cadela entra em trabalho de parto, ela baixar a temperatura dos 37 graus. 36,8, 36,6, 36,2. Então assim, começou a bater na casa dos 36 graus, vocês começam a ficar esperto que é um sinal bem característico de que ela realmente vai entrar em trabalho de parto. Então assim, qual que é a dica que eu dou com relação a aferir a temperatura? Eu sempre peço para que dê um tempo aí de uns 30 minutos de uma aferição a outra. Então assim, você vai aferir umas 2, 3 vezes. Se ela ainda assim se manter baixa e se ela já tiver com algum outro sinal de não estiver comendo, se essas fezes que ela apresentou já mais amolecida, como eu falei, mais nesse aspecto acastanhado e em pouquinhas porções, né? Se você já nota ela mais apática, se ela não comeu, então a dica que eu dou, mas você falou anteriormente que não é regra ela ter todos os pontos, realmente não é regra, mas dos pontos que eu falei, se ela fechar 3 ou 4 pontos, você já pode estar bem seguro de que o trabalho de parto ou será nesse dia que você estiver fazendo as aferições, ou no máximo no outro dia. Então assim, o que eu indico? Se você fizer o ultrassom, às vezes em um profissional, que normalmente ele não te dá aquela segurança, não, pode abrir, né? Muitas vezes ele faz o exame complementar do ultrassom e muitas vezes também não é a obrigação dele falar abre ou não abre. O profissional ele vai fazer o ultrassom e ele vai te passar o que ele está vendo ali. Então assim, normalmente ele vai falar, veja com o cirurgião se ele concorda ou não de abrir, entendeu? Então, o que eu indico assim, se o ultrassom falou o batimento está baixo, já tem peristaltismo, eu opino que já pode abrir. Então assim, eu peço que vocês façam um comparativo, entendeu? Ou um acompanhamento para ver se a cadela já está apresentando pelo menos 2, 3 ou 4 desses pontos que eu citei anteriormente agora nesse vídeo, tá certo?
Então, assim, o que eu passei para vocês são experiências que eu tenho observado, né, ao longo aí não vou falar os 21 anos de criação, porque criei por muito tempo o Pitbull, e o Pitbull fazia o trabalho de parto natural, mas assim, passei a ter mais contato com cesárea a partir do momento que me formei, né, me tornei médico veterinário. Isso tem mais ou menos aí uns 11 anos mais ou menos, então a gente passou a ter maior contato com as fêmeas que precisa de cesárea, e esses pontos que eu passei são pontos que normalmente eu noto quando uma cadela vai entrar em trabalho de parto. Então é isso, essa questão de sinais de parto, os principais, ou seja, não posso nem citar que são os principais, que eu acredito que todos os pontos que eu observo nessa jornada minha aí de acompanhamento de fêmeas gestantes, eu passei para vocês aqui. Espero que o vídeo seja útil, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.